Sete hábitos mentais que os homens ricos têm e os pobres ignoram. Não é o salário, não é a herança, não é a sorte. O que separa um homem rico de um homem pobre é o que acontece dentro da cabeça dele antes de qualquer coisa acontecer no mundo externo. São os hábitos mentais, a forma como ele pensa, processa, decide e age no dia a dia. Eu vou te mostrar os sete hábitos que fazem toda a diferença, não em teoria, com aplicação direta na sua vida. Fica até o final, porque o sétimo é o que a maioria nunca ouve. E é provavelmente o mais importante. Se inscreve no canal e aperte o sininho agora. Cada vídeo que eu subo aqui pode ser a peça que estava faltando no seu processo. Vamos direto ao ponto. Hábito número um: homens ricos pensam em possibilidade antes de pensar em limitação. Quando uma oportunidade aparece na frente de um homem com mentalidade pobre, o primeiro pensamento é: por que isso não vai funcionar? Porque não é para mim. E quais são os ricos? O que pode dar errado? Esse é o primeiro pensamento que direciona tudo que vem depois. A análise fica contaminada pelo filtro da limitação. E o resultado quase sempre é: não quando a mesma oportunidade aparece na frente de um homem com mentalidade rica. O primeiro pensamento é: como isso pode funcionar? O que precisa acontecer para que isso dê certo? O que eu preciso aprender, desenvolver ou ajustar para me posicionar bem aqui? E esse primeiro pensamento abre a análise, em vez de fechar. Isso não significa que os homens ricos são ingênuos ou impulsivos. Significa que eles chegam na análise sem o filtro do não instalado de antemão. Eles analisam com a abertura real e tomam decisões baseadas em raciocínio, não em medo automático. Você pode desenvolver esse hábito de forma consciente. Na próxima vez que uma oportunidade aparecer, antes de pensar nos obstáculos, force-se a pergunta: como isso pode funcionar? O que seria necessário para que isso desse certo? Treine essa pergunta até ela se tornar automática. E observe como isso muda a qualidade das suas análises e das suas decisões. Hábito número 2: homens ricos investem em si mesmo antes de qualquer outra coisa. A mentalidade pobre enxerga gasto de desenvolvimento pessoal como despesa, como algo que vai embora sem retorno garantido, como um luxo que fica para depois de ter mais dinheiro. A mentalidade rica enxerga desenvolvimento pessoal como um investimento de maior retorno que existe, porque todo o dinheiro que existe no mundo passa primeiro pela mente de alguém antes de chegar à conta bancária. E quanto mais desenvolvida é a sua mente, maior a sua capacidade de identificar, criar e capturar valor. Os homens que enriquecem leem, estudam, buscam mentores, pagam por conhecimento de qualidade, não como consumo, mas como construção de ferramenta mais importante que existe. Eles mesmos. É o retorno desse investimento, é o composto. O conhecimento que você adquire hoje muda decisões que você toma amanhã. E as decisões de amanhã mudam os resultados de depois de amanhã. E é esse efeito se multiplica ao longo do tempo, de forma que é impossível calcular com precisão, mas absolutamente real. Comece pequeno, se precisar. 30 minutos por dia de leitura direcionada a um livro por mês sobre mentalidade e finanças. Empreendedorismo, um podcast enquanto você dirige. A disciplina de consumir intencionalmente em vez de consumir passivamente. Isso já é mais do que a maioria está fazendo. Hábito número 3: homens ricos controlam o que entra na sua mente com a mesma seriedade com que controla o que entra no corpo. Se você passa 3 horas por dia consumindo conteúdo que não te constrói, notícias que te paralisam, discussões que não te levam a lugar nenhum, você está alimentando o seu subconsciente com lixo. E o subconsciente processa tudo que entra, forma crenças, cria filtros, direciona as ações. Homens com mentalidade rica são seletivos com o que consome mentalmente, não de forma paranoica, mas de forma intencional. Eles entendem que a atenção é o recurso mais escasso que existe
e que para onde vai a atenção, vai a energia. E para onde vai a energia, vai a vida. Isso não significa se isolar de tudo, significa fazer escolhas consciente, substituir uma hora de consumo passivo por uma hora de consumo intencional. Reduzir o tempo nas discussões que não produzem nada. Aumentar o tempo em contato com ideias, histórias e pessoas que expandem a sua visão. Essa curadoria mental é um ato. É como todo hábito começa com uma decisão e se fortalece com repetição. Hábito número 4. Homens ricos constroem redes, não apenas relações. Existe uma diferença entre ter amigos e ter uma rede estratégica. Amigos são pessoas com quem você tem afinidade emocional. Redes estratégicas são pessoas que te expõem a oportunidades, conhecimento e perspectiva que você não teria sozinho. Homens com mentalidade rica entendem que nenhum resultado extraordinário é construído em isolamento. Todo grande feito financeiro tem por trás uma rede de conexões que criou as condições para que aquele feito, um parceiro que complementou uma habilidade, um mentor que abriu uma porta, um contato que fez uma apresentação, um colaborador que executou quando você não conseguia fazer tudo sozinho. E essa rede não acontece por acidente. Ela é construída intencionalmente, com generosidade, com consistência, com disposição de contribuir antes de pedir, com presença em ambiente onde as pessoas que você quer conhecer estão. Isso não é sobre manipulação, é sobre reconhecer que o capital humano é tão real quanto o capital financeiro. E quem investe em relação de qualidade é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Comece por mapear quem são as 5 pessoas mais próximas de mim agora. Elas estão onde eu quero chegar? Elas me expõem a oportunidades, perspectivas que me expandem? Se a resposta for não, não é hora de contar ninguém, mas é hora de expandir o ciclo intencionalmente, de buscar ambiente onde pessoas com a mentalidade que você quer desenvolver estão presentes. Hábitos número 5. Homens ricos têm metas específicas, não desejos vagos. A maioria das pessoas tem uma vaga ideia de que melhorar financeiramente, quer ganhar mais, quer ter mais liberdade, quer um dia poder comprar uma casa, viajar, ajudar a família, ir para as Maldivas. Esses são os desejos bonitos, legítimos, mas vagos. Demais para produzir ação consistente. Aí quando eu ganhar o dinheiro, que eu ficar rico, vou comprar uma Lamborghini. É vago. Isso não é consistente. Homens com mentalidade rica transformam desejo em metas. E metas têm característica específica, tem número, tem prazo, tem um plano de ação associado. São grandes o suficiente para te motivar, especificar o suficiente para te orientar. Não, quero ganhar mais dinheiro esse ano. Mas, sim, quero aumentar minha renda em X% até o mês de dezembro, através do Y ação específica que vou executar Z vezes por semana. Essa especificidade não garante o resultado, mas cria um mapa. E com um mapa você sabe quando estar no caminho certo, quando precisa ajustar. Sem mapa, você anda em círculos e chama de jornada. Pegue uma folha de papel agora e escreve sua meta financeira mais importante dos próximos 12 meses. Com número, com prazo, com ao menos uma ação concreta que você vai tomar essa semana em direção a ela. Esse exercício é simples, vai fazer mais pela sua trajetória financeira do que anos de desejo vago. Hábito número 6. Homens ricos aprendem com a perda sem serem destruídos por ela. Ninguém que construiu algo significativo fez isso sem perder pelo caminho. Perda faz parte do processo. Não é exceção, é regra. E a forma como você responde à perda é um dos maiores determinantes de onde você vai chegar. A mentalidade pobre trata cada perda como uma confirmação de que não é para ele, como a prova de que deveria ter ficado onde estava, como a razão para parar. A mentalidade rica trata cada perda como um dado. Vamos lá, como informação sobre o que não funcionou, como oportunidade de ajuste, e segue em frente com as mais conhecimento do que tinha antes.
Isso não significa não sentir a perda. Sentir é humano, é necessário. Significa não deixar que o sentimento da perda se transforme na identidade de perdedor. Significa processar, extrair o aprendizado e continuar. Todo homem que enriqueceu do zero tem uma história de perda significativa no caminho. A diferença é que eles não pararam lá. Eles usaram a perda como combustível, não como âncora. E agora chegamos ao hábito número 7, o que a maioria nunca ouve e o que eu acredito ser o mais poderoso de todos. O hábito número 7: homens ricos submetem a construção de riqueza a um propósito maior do que eles mesmos. Dinheiro pelo dinheiro. Tem um teto motivacional. Em algum ponto, você tem o suficiente para necessidade básica e a motivação de acumular, mas começa a enfraquecer, a menos que exista algo maior por trás. Os homens que constroem riqueza duradoura não apenas acumula e esbarram. Tem uma conexão entre o que constrói e algo que vai além deles. Pode ser a familiar, pode ser um legado, pode ser a capacidade de impactar outra pessoa, pode ser uma obrigação de honra, sacrifício que outros fizeram por eles. Pode ser a fé, a convicção de que prosperar é a parte de um chamado maior. Quando a construção de riqueza está conectada a um propósito que transcende o ego, ela ganha uma força diferente, uma consistência diferente, uma resiliência que não vem de disciplina forçada, mas de comprometimento genuíno com algo que importa de verdade. E aqui está o que eu quero que você leve para casa hoje. Os 7 hábitos que eu te mostrei não são características inatas, não são talentos especiais, são hábitos. E hábitos são desenvolvidos porque qualquer pessoa, incluindo você, com decisão, com tempo e com consistência. Você não precisa desenvolver todos os 7 amanhã. Comece com um, o que mais ressoou com o que você está vivendo agora. Desenvolve esse até estar sólido. Depois, adicione o próximo. Não há velocidade. E a direção é consistente na direção certa. Ao longo do tempo, produz resultados que parecem impossíveis no início e é inevitáveis no fim. Se inscreve no canal, aperta o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você quer ver crescer. Pode ser que esse vídeo seja o que falta para que alguém próximo de você tome a decisão que vai mudar a trajetória dele. Me fala nos comentários qual dos 7 hábitos você vai começar a desenvolver essa semana. E me conta, eu quero saber. Eu sou Juliano Antonelli. Nos vemos no próximo vídeo.